com saudade de Game of Thrones, a série, e fui pros livros. Eu já tava nos livros, aliás, eu tô relendo A Guerra dos Tronos, o livro, mas eu queria uma coisa diferente, sabe aquela, eu quero ler outra coisa, mas que tenha uma relação com aquilo que eu tava gostando, que era a série. E Philippa Gregory, eu já tenho um caso de amor com ela. Eu li A Princesa Leal e amei. E queria ter amado, mas calma, eu gostei, de A Rainha Branca, que na verdade é uma ficção histórica dessa autora, né? A Philippa Gregory, ela escreve ficção histórica, só que vai falar da Guerra das Rosas, enquanto que A Princesa Leal, ela tá lá na dinastia dos Tudors, que vem depois da Guerra das Rosas, depois dessa série aqui, que é também conhecida como a série dos Plantageneta. Eu fui com esse livro de coração assim aberto e eu tive poucas assim pequenas decepções. No final o resultado foi bom. Ele vai falar da história da Elizabeth Woodville, que vem de uma descendência meio mística, né? A mãe dela é meio conhecida como a Senhora das Águas, que tem até um livro sobre a Senhora das Águas, e que me fez até eu achar que eu estava lendo na ordem errada, mas depois eu explico mais ou menos que a ordem da série é diferente da ordem cronológica, eu explico mais pro final desse vídeo. E ela tem essa descendência assim mística, e ela tem uma relação com a família Lancaster. A Guerra das Duas Rosas foi os York, a chamada Guerra dos Primos também, né? Foram primos brigando entre eles. Então é aquela coisa da família, de ninguém poder confiar em ninguém dentro da própria família, porque até as alianças, assim, até seu marido pode lhe trair, seu irmão pode te trair. Esse é o panorama, assim, desse livro, né, da Guerra das Duas Rosas, pelo que apresenta aqui. Então ela é mais da família Lancaster. Ela tá numa situação de que o Eduardo, e tem um monte de Eduardo, viu, gente? Tem um monte de Eduardo, tem um monte de Henrique. Esse é até a dificuldade do livro. Mas ela bota uma árvore, assim, da família, que às vezes não ajudava muito. E a Elizabeth, a família dela, eles estão assim contra o atual príncipe, que ainda nem tá muito coroado ainda, que é o príncipe Eduardo. E ele meio que traiu o primo dele, que é o Henrique, com um cara que é o senhor Warwick. Queria poder, e ele fez do Eduardo, com algumas batalhas, uma chance dele ser o rei, dizendo que ele é o verdadeiro rei da Inglaterra. O Eduardo é da família York. E a Elizabeth se encontra com o Eduardo, e eles têm assim uma atração instantânea. Eles já querem se pegar, né? A Elizabeth já desconstrói o que ela acha dele, porque ela conhece ele e acha ele bem assim, perspicaz, inteligente. E eles ficam aí meio que com um romance secreto. Essa fase inicial do livro foi a fase que eu mais gostei, porque ele não podia dizer que estava namorando. Eles não chegam assim a namorar propriamente dito, né? Ele quer, na verdade, fazer sexo com ela, e ela não quer ceder, porque ela tá realmente apaixonada por ele, e ela já tem assim uma ambição de poder, assim. Ela é uma moça de família pra época, né? Pra esse século aí, que é o século XV. Então a gente vai ver a trajetória dessa família Woodville, junto com 20 anos praticamente de batalhas, paz, intrigas da Guerra das Rosas. E a primeira coisa assim que eu posso dizer desse livro assim é que o fato de eu não conhecer nada da história da Guerra das Duas Rosas me ajudou, porque eu fiquei curtindo algumas decisões, alguns desdobramentos que eram tomados aqui. Então eu não sabia se a Elizabeth ficava com o Eduardo, por exemplo. Eu não sabia quem era o Henrique. Temos um problema nesse livro, na verdade, problema que pra mim talvez não seja pra você, porque assim, no final das contas, o livro, a história prende,
mistura magia também. A Elizabeth, ela tem essa descendência aí de Melusina. Melusina vem de uma mitologia, de uma história de sereia. Essa história mitológica foi bem legal de ouvir. A própria Philippa Gregory falando dessa mitologia é bem interessante. Tem um vídeo dela falando dessa mitologia, e eu gostei dela juntar a mitologia com essa história. Uma ficção histórica que ela pega assim as lacunas no final fica bem surpreendente, porque no final ela fala o contexto histórico que ela pesquisou e por que ela preencheu essas dúvidas do destino, das razões de certas coisas terem acontecido, com a parte mágica dessa família, da mãe da Elizabeth. As duas, né, a Elizabeth e a mãe dela, dominam as águas e um pouco assim a natureza, os ventos. E não foi esse tempo meteorológico que me incomodou, foi outro tempo, é o tempo da narrativa. Diferente do livro que eu amei da Philippa Gregory, que é A Princesa Leal, esse livro aqui é como se a gente estivesse assim lendo uma história bem com certo distanciamento, assim, bem superficialmente, e o tempo passa muito rápido. Eu percebi que o tempo aqui, inclusive os capítulos são com datas, é a Elizabeth contando a história, então é a Elizabeth que está contando, o que é legal, mas o tempo que ela está contando e o jeito que ela está contando, não dá pra gente se envolver em nenhuma situação específica. Ela vai falar coisas como, por exemplo, então hoje teve uma invasão aqui no lugar X, os guardas entraram e tomaram o fulano da minha família e foi muito triste, e aí depois veio o Natal e ele estava preso e eu fui na torre. No verão do ano seguinte eu engravidei e eu fiquei na dúvida se eu tinha um ou dois filhos, e aí eu perguntei para o meu marido se eu teria, o que ele queria, e aí veio a criança, é uma criança linda e ela já tá com 3 anos, sabe? Então o tempo ele vai passando e não dá pra gente ter assim um detalhamento das coisas que aconteceram, mas a gente sabe das coisas que aconteceram são do ponto de vista geral. Eu acho que tinha horas que eu achava que eu estava lendo uma ordem cronológica histórica. No dia tal aconteceu a invasão da cidade tal, aí fulano da minha família foram presos, não sei quem, que é o duque de fez uma aliança com não sei quem para entrar na batalha número tal. E uma outra coisa são as referências. A gente vai ter referências aqui de A Guerra dos Tronos, do Game of Thrones, porque tem nomes bem parecidos. Tem a mãe do Eduardo se chama Cecily, tem uma Margaret, tem um Stanley, que o tempo todo eu fiquei vendo características assim pra ver se é o Stannis lá da série. Algumas coisas que acontecem na série do Game of Thrones acontece aqui também, e eu não vou poder falar pra não dar spoiler, mas se você assim foi fã da série, pode ser que você aproveite também nesse ponto de vista que eu aproveitei, encontrando situações parecidas com o Game of Thrones. Bem, vamos falar sobre a ordem da série. Eu tenho todos os livros da série dos Plantageneta aqui, e eu já digo que o site da Philippa Gregory é um site bem bacana. Eu vou deixar o link aqui embaixo no box de descrições, e ele tem direitinho a ordem de lançamento dos livros, que é diferente da ordem cronológica que os fatos acontecem. Na ordem de lançamento a gente tem a Rainha Branca, foi quando eu comecei a ler. Eu acho que eu vou ler na ordem do lançamento, tá? Mesmo assim, eu não sei, é difícil decidir, é porque é bem confuso. Tá no plástico ainda a Rainha Vermelha. O terceiro é a Senhora das Águas. Vem a Filha do Fazedor de Reis e a Princesa Branca. Na ordem cronológica da Guerra das Rosas, para essa ficção histórica, a gente tem a Senhora das Águas, a Rainha Vermelha, que é o segundo publicado. Aí veio o que eu li, o terceiro,
a Rainha Branca, e o quarto e o quinto são os mesmos, tá? Que é a Filha do Fazedor de Reis e a Princesa Branca. Tudo isso tá no site da Philippa Gregory. Eu fico na dúvida se eu vou pegar a ordem cronológica. Na verdade, eu fico até um pouco na dúvida como é que vai ser para eu continuar essa série. Eu acho que não vai ser por agora, se eu volto para a série dos Tudors da Philippa Gregory. Me conte se você já leu Philippa Gregory, algum livro, pode me falar, ok? Qual livro você mais gosta dela? E a gente conversa aqui nos comentários.